mundo da tecnologia, no mundo da tecnologia, nós chamamos de IoT, ou Internet das Coisas. Foi quando esses componentes, pequenos dispositivos, começaram a conversar entre si e capturar informações, capturar dados e jogar isso para as nuvens, né? E isso é uma coisa que veio nos últimos anos, então, assim, muito, bilhões, trilhões de dados constantemente, de tudo, quer dizer, tudo que todas as digitais que nós fazemos hoje em dia, quando nós temos uma transação bancária, quando fazemos uma compra, tudo geram dados que vão para as nuvens. E isso começou a trabalhar em paralelo com, vamos dizer assim, o desenvolvimento da tecnologia, onde nós começamos a ver a coisa que já devem ter discutido hoje, o Big Data, quer dizer, ou seja, está muito conectado com o desenvolvimento da tecnologia, com o barateamento de computadores, o barateamento de memória e, consequentemente, também, vamos dizer assim, o aumento do poder de processamento. Esses grandes servidores nas nuvens começaram a usar todos esses dados para rodar algoritmos, né, de inteligência artificial. Para quê? Para tirar ideias, para tirar o que a gente chama de insights, né, desses dados, vamos dizer assim. Mas o interessante é o seguinte, se por um lado isso passou a ser uma coisa super importante, quer dizer, dados, né, alimentando modelos de inteligência artificial para onde me ajudava na tomada de decisões, isso eu uso direto, né, começamos a ver um outro tipo de problema. Por exemplo, quando esses bilhões de dispositivos, né, hoje estima-se 40 bilhões de dispositivos em toda parte, começam a enviar essas informações, eu começo a ter problema de comunicação, eu começo a ter problema de latência, né? Por quê? Porque eu começo a levar um monte de dados para as nuvens, por exemplo, né? E aí a gente começa a ver um movimento ao contrário nos últimos, eu diria, 3 ou 4 anos, né? Mais recentemente até nos últimos 2 anos, aonde, em vez de eu começar a mandar dados brutos para as nuvens, né, a gente começa a fazer o seguinte, trazer a inteligência artificial para perto do mundo físico, quer dizer, trazer a inteligência artificial para dentro do meu dispositivo. Um exemplo, um exemplo mais comum disso, todo mundo aí, né, tem o que a gente chama hoje de assistente pessoal, é uma coisa cada vez mais comum. Você tem uma Alexa, ou você tem uma Siri, né, um Google, um Hey Google. Quer dizer, o que é isso? O que são esses dispositivos, né? Na verdade, eu tenho um microfone, esse microfone, característica, ele está 100% ligado, 100% do tempo ligado, né? Apesar que muita gente pensa que fica mandando informações do que esses dispositivos over, né, mandam para as nuvens, né? Quando eu tenho aqui uma Alexa da vida, quer dizer, quando eu falo nela, nós estamos conversando aqui, se essa Alexa está ligada, esse assistente pessoal, ele não está mandando informação para as nuvens, ou o que nós estamos ouvindo. Na verdade, ele está rodando um algoritmo de inteligência artificial bem pequenininho, dentro de um processador pequenininho aqui, consumindo praticamente nada de energia, né? Muito pouca, consumindo milivatts. E isso que ele faz ouvindo as palavras, ele vai quebrando em pedacinhos, e a hora que ele ouve a palavra Alexa, o que faz? Ele faz um trigger, como um gatilho, e aí sim ele liga um rádio, no caso um Wi-Fi, por exemplo, que vai gastar mais energia, e aí ele se conecta com a nuvem, né? E aí ele vai mandar informação, aí ele vai passar a ouvir o que você está falando, aí ele vai trazer informação da nuvem para responder. Mas o tempo todo que ele está, vamos dizer assim, trabalhando sem parar aqui, né, a tecnologia, o algoritmo que identifica as palavras está offline, totalmente standalone dentro disso daqui. Aí você fala, puxa vida, Marcelo, mas que vantagem eu tenho? Vantagens inúmeras, porque eu consigo fazer isso funcionar 100% do tempo e gastando muito pouca energia. Então, eu poderia pôr uma bateria, dispositivos com bateria. Eu posso ter um dispositivo eletrônico pequenininho, onde eu coloco uma bateria nele e ele vai funcionar. E agora, aí se eu estou falando de um sistema que consegue identificar som e tirar a palavra, né, você fala, bom, então isso só vai ajudar uma Amazon ou uma Google? Não. Por exemplo, eu trabalhei com o pessoal, inclusive com a Universidade da África, onde nós fizemos um projeto junto ao ICTP na Itália,
onde nós identificamos, por exemplo, através do som, usando esse tipo de dispositivo pequeno, som de mosquito da dengue. Então, eu tenho um microfone aqui, eu consigo pegar um dispositivo pequenininho, barato, colocar uma bateria, deixar ele, por exemplo, numa região, e ele vai ouvindo sons. E ele consegue, da mesma maneira, quando eu falo Alexa, ele dá um trigger, a hora que ele identifica a batida das asas de um mosquito da dengue, por exemplo, ele fala, opa, mosquito da dengue. Aí, o que eu faço? Aí, nesse momento, eu posso, por exemplo, ligar um rádio ou mandar uma informação de tal maneira para avisar que eu tenho um perigo naquela região, ou que aqueles tipos de mosquito são mosquitos da dengue, por exemplo. Ou, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral, eu poderia desenvolver um algoritmo, e isso é feito na prática, e colocar, por exemplo, esse algoritmo dentro de um celular, totalmente offline, onde pessoas de uma comunidade podem ver, de repente, eu tenho uma água parada e ir lá, e se tem pernilongo, por exemplo, tem lá os mosquitos, né, da dengue, eu chegar com o microfone, do próprio microfone do celular, e descobrir, por exemplo, né, que tipo de mosquito é aquilo. Quer dizer, olha que grande vantagem a gente tem, porque, do contrário, como é que eu iria lá e, vamos dizer assim, faria um controle zoológico daquela área, né? Eu teria que ir lá, mandar gente, mandar especialistas, capturar mosquitos, mandar para centros de pesquisa, para especialistas, para ir lá e verificar se o mosquito era um mosquito perigoso ou não, se aquilo tinha uma área que poderia gerar uma dengue ou não. Com esse tipo de projeto, esse tipo de aplicação, né, totalmente offline, eu consigo fazer isso. É óbvio que o que eu fiz antes foi o seguinte, eu capturei um monte de informação de mosquitos, fui lá, um monte de gente, na verdade, por exemplo, o projeto que nós fizemos, usamos uma base de dados feita na Universidade de Stanford, onde a Universidade de Stanford colocou um monte de gente, tanto em várias regiões da América e regiões da África, capturando sons, usando o próprio celular, para gravar os sons de vários tipos de mosquito. Obviamente, aí especialistas observaram, não, esse mosquito é o mosquito da dengue, esse é o mosquito tal, o mosquito A, o mosquito B, o mosquito C. Levaram vários mosquitos para laboratórios, sabendo qual era o mosquito, capturaram o som. Então, o que eu faço? Eu capturo, eu gero um monte de dados que eu sei do que é, uso computadores grandes, que para isso eu usei as nuvens, então fui lá, capturei dados de toda parte, juntei tudo isso, levei para a nuvem, né? Lá eu rodei modelos de inteligência artificial, mas quando eu cheguei no final e gerei um modelo pequenininho, hoje eu tenho técnicas para enxugar esse modelo, deixar ele pequenininho, o suficiente para colocar ou dentro de um celular, para funcionar totalmente offline, né, num celular, ou num dispositivo menor ainda, que eu poderia deixar, porque um celular eu não vou deixar espalhado, mas se eu pego um dispositivo que vai custar 5, 10, 15 dólares, eu poderia deixar ele no campo, né, com uma bateria que vai durar muito tempo. Né? Então, olha só, então eu uso o som, né, o som, para mim, por exemplo, me ajudar a evitar doenças, por exemplo. Né? Economizo dinheiro, etc. Então, quer dizer, é uma área super interessante. Isso no som, né? E não só som, mas outra área que tem desenvolvido muito nessa área nessa área de TIN-ML é a área de imagem, por exemplo. Né? Eu consigo, da mesma maneira, né, imagem, quando eu falo de uma imagem, uma foto, em geral, quando eu falo de fazer uma aplicação que envolve imagens, isso geralmente é muito complexo. Né? Uma imagem, na verdade, tem um monte de pixels, ela tem milhares, centenas de milhares, milhões de pixels, uma única foto, uma única imagem. Então, imagina, né, eu pegar uma imagem, quer dizer, uma coisa simples, olhar, essa é uma pessoa, ou esse é o Marcelo, né? Ou, de repente, eu pegar, esse é um animal, esse é um elefante, esse é uma girafa. Né? Vamos dizer assim, dá para imaginar a quantidade de processamento que eu precisaria atrás disso para fazer uma identificação desse tipo. Né? Mas com essas mesmas técnicas hoje, eu faço a mesma filosofia. Eu capturo milhares, milhões de imagens, treino em grandes computadores, né? Rodo modelos que conseguem classificar essas imagens, gero esse modelo, enxugo esse modelo, eu trago com modelos, eu tenho técnicas matemáticas para deixar eles pequenininhos, e aí o que eu faço? Eu consigo colocar dentro de pequenos dispositivos, tiny devices, né? Pequenos dispositivos ou celulares, por exemplo, e fazer com que esses caras consigam identificar aquela imagem. Né? E aí eu tenho
eu consigo ter utilidades em várias áreas, né? Por exemplo, a gente viu, a Google fez um trabalho super legal em Uganda, por exemplo, com folhas de feijão, né? Onde eles capturavam vários tipos de doenças, né, de feijão, capturaram esses dados, processaram isso, geraram modelos e traziam isso para poder ser usar um celular para identificar que tipo de doença tinha o feijão. Nós fizemos um trabalho na minha universidade, a Universidade de Itajubá, em Minas Gerais, no Brasil, com alunos meus, onde os alunos foram em fazendas de café, por exemplo, né? Capturaram várias folhas de café, viram tipos de doenças, 6 tipos diferentes de doenças que podiam ter as folhas de café, capturaram esses dados, capturaram essas imagens, fizeram um modelo, processaram o modelo e depois trouxeram para dispositivos bem pequenininhos, né? E esses dispositivos pequenininhos eu conseguiria pôr numa caixinha, né, e entregar isso para um fazendeiro, por exemplo, e ele facilmente ia lá na planta e descobria, essa planta tem um problema, essa não tem, etc., né? Então, de novo, eu consigo fazer com que pessoas não especialistas fizessem isso, né, usando esses dispositivos bem pequenininhos. E aí vai, quer dizer, isso na área de saúde, nós fizemos um projeto, por exemplo, a ideia foi trabalhar um projeto super barato, onde nós treinamos, por exemplo, sinais do coração, né, de eletrocardiograma, né? Pegamos pessoas normais, bastante informação de pessoas normais, e pessoas com fibrilação atrial, né, que é um maior problema. A fibrilação atrial é o problema que leva a maioria dos infartos, né, os infartos do miocárdio no mundo todo. Fizemos um projeto, conseguimos desenvolver e vamos dizer assim, treinamos o modelo com máquinas grandes, né, usando computadores grandes, mas o modelo final a gente usou técnicas de TinyML para reduzir e colocar dentro de pequenos dispositivos. No caso, usamos um ESP32, um dispositivo que custa $10, por exemplo, esse processador, com mais um outro componente, quer dizer, com tipo $50, $60, nós tínhamos um aparelhinho que, vamos dizer assim, consegue saber que uma pessoa tem problema no coração ou não, né, de maneira barata. Com isso, a ideia é chegar em periferias, etc. Então, é bacana, a gente está vendo esse movimento, né, de esse grande volume de dados que nos últimos anos foi levado para as nuvens. Hoje a gente está vendo esses dados voltando para nós através de modelos que foram treinados lá em cima, bem pequenininhos, que a gente consegue colocar dentro de pequenos dispositivos, né? E aí você vê, então, só agora o que eu falei para vocês, eu falei de exemplo na área de saúde, eu falei exemplo na área de automação de casas, né, no caso de uma Alexa, eu falei na área de zoologia, né, na área de você identificar mosquitos, saúde, etc., né? Quer dizer, ou seja, a gente tem hoje várias áreas, a gente pode ir discursando, acho que conversando aí, colocando mais exemplos, mas isso que é bacana, né? E então isso é a área que eu tenho atuado bastante, que a gente chama do TinyML, né? Que, vamos dizer assim, é um subconjunto do machine learning, que por sua vez é um subconjunto da inteligência artificial, né? Quando eu falo machine learning, eu estou falando inteligência artificial. Inteligência artificial é qualquer coisa que emula o ser humano, qualquer técnica que emula o ser humano. Dentro desse conjunto de técnicas, tem várias coisas matemáticas, várias aplicações. Eu tenho um conjunto de aplicações, né, que é um subconjunto, que chama de machine learning, ou aprendizagem de máquinas, que são algoritmos, nada mais que algoritmos matemáticos, que eu consigo treinar eles para que a hora que eu entro, eu ponho um monte de dados, sabendo uma resposta, a hora que eu entro com um dado novo, ele me infere de qual que é, do que é que aquele dado se refere. Esse é o machine learning, o subconjunto da inteligência artificial. E o TinyML é um tipo de machine learning muito pequenininho, né? Que é o que, segundo o Gartner, vamos dizer assim, hoje 10% das aplicações de machine learning são TinyML. Em 2025, se estima que 50% de todas as aplicações de machine learning do mundo vão ser TinyML. Essas aplicações muito pequenininhas, algoritmos pequenos que eu consigo colocar dentro de celulares, de dispositivos pequenininhos, Arduinos, dispositivos de alguns dólares, né? Com isso, quer dizer, vou ter um boom enorme, né? Quer dizer, imagina esses 40 bilhões de dispositivos que hoje simplesmente automatizam alguma coisa, fazem uma coisa sequencial, eles vão ter inteligência também, né? Com isso eu vou evitar de mandar dados, gastar energia, latência e banda de passagem para mandar dados para as nuvens, e também segurança, né?
porque eu não vou precisar mandar, por exemplo, imagina que eu vou capturar meu rosto para identificar se é o Marcelo ou não é o Marcelo, eu não tenho que mandar o rosto para lugar nenhum. O dispositivo, alguma coisa, vai olhar aqui, vai saber e só vai mandar a informação específica, mas não os dados do meu rosto. E assim funciona para qualquer coisa. Né? Tá certo? Então, acho que isso dá para dar uma ideia, mais ou menos, do que eu quero falar com o Machine Learning. Né? Vocês, Adilson, a gente fazer mais algo interativo, vocês fazem umas perguntas, não sei como vocês querem fazer. Ou a gente... Não, muito obrigado, Marcelo. Eu acho que deu para dar um pontapé de saída e também evitar aqui nos participantes a ideia do potencial dos dados e toda essa componente de inteligência que se pode criar com eles. Claramente que acho que durante a discussão vamos poder aprofundar um pouco mais. Mas obrigado pelo início de conversa. Perfeito. Ia pedir, talvez, que os dois panelistas também intervissem e acho que no final depois vamos deixar espaço para mais interatividade. Então, tendo dito isso, queria pedir ao Dr. Michael Kayemba que a mesma perspectiva fizesse uma breve introdução daquilo que faz, que tem estado a fazer e depois intervir nesta temática que aqui nos oferecemos a discutir. Obrigado, Michael. Thank you very much. I do have a very short, apologies that I do not speak Portuguese. I only speak English, and it took me a while to find the interpretation, but finally found it. I do have a short presentation that I would like to use as a guide for a few minutes of the things I want to share with you in terms of how GiveDirectly is utilizing machine learning in our work and AI. So I'll go ahead and share my screen and walk through some of these of this presentation. Please go ahead. Feel free to do it. Yep, just a second. I think the host needs to allow me to be able to share screen. Ok. Colegas da organização podem ajudar se haver aqui algum constrangimento. Hello, Michael. Please confirm. Yes. You don't have this tick box down the screen. You don't have a green light just to share your screen. I do, but it says the host has disabled participant screen sharing. Okay. Oh, I think I'm good now. Thank you very much. Just one moment. I think what's easiest, Mr. Gomez, let me just share with you the presentation, and maybe that might be quicker. Não sei, João, talvez possas conduzir deste lado, que eu estou a usar o tablet aqui, pode ser bem complicado para mim. Ok, se o Michael tiver problemas, não conseguir projetar, eu posso fazê-lo. Ok.
Michael, Right. please I share with John. I just shared the slides to all the participants. Oh, very good. So I think I can get started as the slides come. So yes, Give yes, Directly. please go ahead. I will try to share my side. Exactly, yeah. Give Directly is an international NGO that has been in existence for about 12 years now. We are in about 12 countries, primarily in Africa. And what Give Directly does is give people cash to allow themselves to get out of poverty. And Give Directly by no means did not start the cash transfer movement. In fact, this started in Latin America. But I think Give Directly has helped significantly popularize utilizing cash as a way of helping people get themselves out of poverty, but also for humanitarian response. However, over the last 10 years, so that is slide one, I think, just shares a bit more about what Give Directly has been doing. So now moving to slide 2. The goal of Give Directly, however, now that the cash movement and the fact that cash has been sort of seen as a tool that can help not only in poverty alleviation, by empowering people to sort of find the best things to get themselves out of poverty, but also that it can be used as the quickest emergency response when a disaster occurs. Now our goal as an organization has shifted into the bigger bet of trying to end poverty in an entire country or an entire region of the country within our lifetime, right? And we think that using machine learning and AI, finally this goal is possible, utilizing cash as well. So we think cash needed to be proven first as a tool that can be used by policymakers, NGOs and governments to end cash, which has happened, and Give Directly has contributed significantly to that. However, now we want to go a step further and say, can we utilize machine learning and AI to end poverty in our lifetime? And we think that is now possible. And I'll give an example of Kenya, where we've been operating the longest. Kenya has about 8 million people living in extreme poverty. But how do you target those people to be able to have the goal of ending poverty in our lifetime possible for them? Next slide, please. So how do you define good targeting, right? Targeting for any program is the most difficult thing for anybody to do. In other words, good targeting means you need to include all the poor people, you need to exclude the non-poor people, you need to do it efficiently, and it also needs to be resistant to fraud. In other words, people cannot game the system to be able to become recipients when they shouldn't be. Now, there are multiple ways of targeting people in poverty. One of the best ways that gives the best result when targeting people living in poverty is a consumption survey, right? But that consumption survey takes about 60 minutes per person. And to do that for every single person, it would take us 900 years to be able to do that. The second one is a proxy means test, where they ask questions that relate to somebody's consumption, and that is good enough. However, it takes about 75 years if we were to get the entirety of Kenya out of poverty. Now, the other that we are calling mobile aid is the one that uses machine learning and artificial intelligence, and it is just as good as the proxy means test, and we can identify the poorest people in Kenya today in only about 22 hours. So how do we do that? Is the next slide. So we did research with the university, with UC Berkeley, and we did a demonstration project in Togo, where we showed that the first problem of targeting accurately is twofold. One is
targeting and finding out where do the poorest people live. That's the first question. And for that, we use machine learning and satellite imagery. And the second problem is within the areas where poor people live, it might be a mixed income area. So how do you find the poorest people within that area? So for the first one, we use high resolution satellite imagery, as well as sort of building features and building materials to be able to tell us that this region of Mozambique has the poorest people. And we know for a fact that that is true because of that. And that is something we can do in a matter of minutes to be able to do that if we have the high resolution imagery. Then secondly, we take cell phone usage data, which is called CDR, called detail records. And those called detail records are put in an algorithm that sort of then spits out sort of features that tell us what the behavior of poor people versus non-poor people is. And I'll share a bit more on that in the following slide. So how do we do that? It's sort of a three-step process in broad. So one is identify the poorest areas and the poorest people and target them. The poorest areas we use satellite imagery and machine learning to identify those to correlate. And then for the poorest people, we use cell phone metadata to be able to help us develop an algorithm that's just as efficient at targeting poor people as the Proximins test that I showed in the previous slide. And then now we've developed a program that allows people to self-enroll using USSD. And the people that are automatically eligible that were whitelisted from the data we got from the telcos instantaneously receive their money that way. Next slide, please. One more. So this is the process I was defining, that how do we actually go, how do we use cell phone metadata to predict individual poverty? So as any algorithm to be effective, you require some kind of ground truth data. So what you do is you go and collect the data using the survey that takes 60 minutes that I talked about earlier. And you do this for only about 10,000, that you're sure that those people's poverty is correct. Then after you've collected the ground truth, those people, that subset of subscribers that were already surveyed, you go to the telco, either Vodacom or MCell or TMCell in Mozambique. You collect their CDR data and you map that against their ground truth. And that helps you to create a model. And then that model is accurate. You apply that to the entire subscriber base of a telco. And then you get poverty records for every individual subscriber within that entire cell phone user base of the telecommunications company. And that way you have a poverty indication for every individual person that has a cell phone within that area. Next slide, please. Now, you may ask, what are some of the features within this algorithm that are most predictive of poverty? Cold detail records have over 1,000 features that are used in building the algorithm and model. And these are some of the top features that were found. One is location. And I think that is a bit intuitive, that if somebody lives in a city, they are more likely to be of higher income than somebody that lives further away from a city, just by virtue of that. But location alone is not enough, because often multiple cities have slums, and people that live in, for example, Maputo,
it does not necessarily mean those people are poor. They could be living in a slummy part of Maputo, and that would mean they're not poor. They're not sort of rich. Meaning that these other sort of features that we found in the case of Togo are predictive. So, for example, calls made at nighttime is what we found to be predictive in Togo. Call duration on weekends, minimum time between calls, and radius of gyration. Basically, radius of gyration just assumes that if you are a lion, what is your territory? So how much do you move is also predictive of your poverty. Next slide, please. So you may ask that, how can you be sure that this AI-based targeting is good enough and is fair, right? I am African. Usually in a number of our countries, we have tribes, right? In Uganda, where I'm from, we have over 42 tribes. In Kenya, where I am right now, there are multiple tribes. So you need to be mindful that the algorithm is not unfairly targeting some, for example, population group or ethnicity and disadvantaging them than another. So some of the questions you may ask yourself are, how do I define what fairness means in my context where I'm targeting? 2, when do I need to collect better or more ground truth data? 3, how can I know that demographic groups are treated fairly, right? And I'm going to take you through the 2 sort of graphs at the bottom. So the way to interpret this graph is it's a candlestick graph, and the professors on this probably know this more than I do. But for the graph A that is to the left, is trying to sort of get a sense of how does this model do in predicting gender. And basically, if this model was perfect, this candlestick, the line of best fit, needs to be pretty much in the middle. And if you look at this graph currently, it's almost smack in the middle, right? So it shows that this model targeted very well male and female people with hardly any bias, right? So that is when you compare it, how well does it target male versus female people? And then the other that we looked at in Togo was, how well does this model target by ethnicity? And to the left, these are the major ethnicities in Togo. And again, you see that the model performed quite well, that various ethnicities were not overrepresented or underrepresented. Yes, there was, again, if you try to draw a line of best fit to the right within those candlesticks, you will see that the sort of variations across ethnic groups was also extremely minimal, right? So again, the model performed very well when you are looking at ethnicity, because those are some of the concerns that as a policymaker or as an NGO or anybody doing targeting, you need to be mindful of. Next slide, please. And then the other sort of rigorous tests that we ensure around fairness, I'm going to take you through these 2 graphs as well. Now, these 2, the graph to the left was comparing people of different marital status to say, so we've compared it on gender, we've compared it on ethnicity and tribe. Now we want to compare it with other information. So here to the left, it shows different marital status. So the first one is people that are divorced or separated. The second, people are married and are monogamous. The third are people that are married but polygamous. The fourth are people that are single. The fifth are people that are widowed, right? And to the top are the different targeting methodologies that we were comparing fondness targeting against. So one is the PMT, the proxy means test that we say, if you're targeting 8 million people in Kenya living in poverty, it will take us 75 years to identify them. The second is the asset index. That is the first one that I talked about, that would take 900 years to target all the people in Kenya. The third is phone metadata. The piece of canton and prefecture, those are also other targeting methodologies you could use.
And basically what the circles mean, the circles basically mean the circle of any color. A big blue circle means you underrepresented those people in your targeting methodology. A big red circle means you overrepresented those people in your targeting methodology. So basically what you want to know that your targeting was good is a very small circle or no circle at all. So if we scroll down across these sort of marital status groups people, you can see Game Phone performed very, very well in almost all of the groups. And the only one where it did not do too well were the single people, right? But otherwise, it did extremely well on those. So we've seen that it's fair on marital status, it's very fair on ethnicity, it's very fair on gender. Next, please. So again, don't just take our word for it, but recently in March 2nd, 2020, in Nature, GiveDirectly as our partners at UC Berkeley, this work was featured in Nature, which is one of the most prominent science journals, as saying that this machine learning-based targeting methodology is going to revolutionize how targeting is done, both for governments, for civil society organizations, for UN agencies. And at GiveDirectly, we believe now we have the tools at our disposal through machine learning and AI to actually help us accelerate getting not just small groups of people out of poverty, but getting entire, potentially nations out of poverty. And actually, we hope that I think we will be bringing some of this work to Mozambique, because we've already been in very good discussions with INCM about a potential pilot of the work in Mozambique later this year. Very much. I will answer questions at the end once that opportunity is given. Michael, thank you. Thank you for your presentation. I think you bring something in a different approach that Marcelo presented, but I think it's also very important for our society, not just for Ghana, also for Mozambique. I think we have the same kind of problems. Vamos para o próximo painelista. Já o nosso tempo vai voando. Pelo benefício, também é convidar agora o nosso terceiro, e desde já informar que será o nosso último painelista, porque os colegas do BCI definitivamente não conseguiram se juntar aqui ao nosso evento. Então, eu ia convidar o Dr. Marcelo Saraiva que fizesse a sua intervenção. Então, obrigado. Boa noite. Talvez antes de mais nada, queria confirmar se conseguem ouvir-me bem. Perfeitamente. Está certo. Ok, então boa noite mais uma vez e espero que todos estejam a aproveitar bastante esta sessão. Está a ser uma sessão muito boa e está a trazer muitos pontos interessantes. Como a Dilson disse, eu chamo Marcelo Saraiva, faço parte do Standard Bank, Moçambique, e estou atualmente a gerir a equipa de monetização de dados. Sou bastante jovem, conto atualmente com 30 anos, e comecei a minha carreira há sensivelmente 10 anos. E para mim, este assunto da inteligência artificial e machine learning é um ponto mesmo muito importante, praticamente o dia a dia do meu trabalho, mas é um ponto que é bastante desafiador, porque é um conceito relativamente novo e que muita gente tem alguma dificuldade ainda de perceber e como é que isto vai nos impactar. E talvez eu vou avançar com a minha apresentação tentando responder 3 perguntas em particular. E estas perguntas são: como é que a inteligência artificial e machine learning podem contribuir para a inclusão financeira em Moçambique? E falando um bocado disso, também vou tocar em alguns aspectos que já estão a ser aplicados hoje. A segunda pergunta é: como é que nós podemos melhorar a adoção de machine learning
e de Artificial Intelligence aqui em Moçambique. E a terceira seria aqui dependências que estão a, de certa forma, atrasar a adoção de Machine Learning e Artificial Intelligence em Moçambique. Pelo que devem ter acompanhado aqui da sessão, já devem ter percebido que Machine Learning e Artificial Intelligence já estão espalhadas em vários sítios, quer dizer, já vimos que elas estão aqui nos nossos telefones a partir dos Alexas, do Google Assistant e por aí afora, mas talvez vamos lá voltar um bocadinho atrás e vamos lá tentar definir o que é isto de Artificial Intelligence. É basicamente um conjunto de técnicas onde nós ensinamos máquinas a terem comportamentos semelhantes ou a fazerem ações semelhantes a seres humanos, ok? E quando nós olhamos para o Machine Learning em particular, que é uma categoria do Artificial Intelligence, nós procuramos ensinar as máquinas a fazerem algo sem fazermos uma programação explícita, quer dizer, sem dizermos à máquina que ela deve fazer A ou B, darmos esta capacidade da máquina de fazer isso. Mas talvez a grande questão que pode surgir é, ok, se nós não vamos ensinar explicitamente à máquina como é que ela deve fazer algo, como é que ela aprende? E para isso é simples. O que acontece? Nós temos que alimentar os modelos de machine learning com um volume de dados significativo e a partir destes dados eles vão acabar aprendendo, ok? Então aí traz já um dos primeiros pontos bastante críticos para nós podermos avançar com a implementação da Artificial Intelligence e Machine Learning. Nós precisamos de dados e precisamos de dados em quantidade e dados variados e dados de qualidade, ok? Então é muito difícil nós avançarmos com qualquer implementação da Artificial Intelligence e Machine Learning sem termos uma boa gestão de dados e um bom volume de dados com o qual nós possamos trabalhar e que nós possamos usar para alimentar os nossos modelos. Mas, ok, como é que nós podemos usar o Machine Learning e Artificial Intelligence em Moçambique? Um ponto que, a partir de algumas breves investigações, podem perceber é que em Moçambique a inclusão financeira ainda está relativamente baixa. Estive a fazer uma verificação rápida e os dados que identifiquei mostram que estamos por volta de 25% da população adulta em Moçambique com acesso a serviços financeiros, mas quando nós olhamos para o crédito, que é talvez um dos mais importantes serviços financeiros, esta percentagem é muito mais baixa, ok? Então a grande questão é o que é que nós podemos fazer para melhorar o acesso ao crédito. E aí o Artificial Intelligence e o Machine Learning podem ajudar-nos bastante, ok? Porque os bancos e outras instituições financeiras, elas têm uma necessidade significativa de gerir risco, elas precisam garantir que estão a disponibilizar estes serviços para as pessoas certas, isto também para garantir a continuidade dos seus negócios e para garantirem a estabilidade financeira e econômica, inclusive do país. Então, o grande desafio dos bancos é para quem é que nós podemos dar crédito? E podemos dar créditos em que modalidades? Podemos dar que montantes de crédito? E o Artificial Intelligence e Machine Learning podem ajudar-nos bastante nisso, ok? Porque nós podemos construir modelos que vão replicar o processo todo da avaliação de crédito e às vezes não uma replicação exata, mas quer dizer, acabamos fazendo isto de uma forma semelhante ao que acontece quando temos humanos a fazerem análise de crédito e conseguimos assim identificar os clientes que possam ser elegíveis aos créditos. E talvez perguntem-se, ok, mas isto já está a acontecer? Já está assim. Provavelmente alguns dos participantes já têm ouvido falar do Quick Mola, que é um produto que está disponível a nível do Standard Bank. Isto é um crédito digital que é habilitado mesmo por Artificial Intelligence e provavelmente até já tenham recebido alguma SMS, se tiverem uma conta no Standard Bank, que diz, olha, estás disponível para tens uma oferta aqui do Quick Mola disponível para ti e esta oferta é mesmo resultado do Artificial Intelligence que vai correndo, vai trabalhando por cima destes dados, vai aplicando uma série de algoritmos para depois poder identificar os clientes
que possam ser elegíveis aos créditos. E isto é algo que nós podemos fazer não só para os clientes bancários, mas quer dizer, podemos fazer para a população moçambicana no geral. E o que nós precisamos para tal é mesmo ter os dados, e para tal nós podemos trabalhar em parceria com uma série de instituições. Nós podemos ver hoje que algumas carteiras móveis, como a M-Pesa e o Imola, já estão a conseguir coletar um volume de dados muito significativo, e a partir destes dados nós podemos também criar processos do género. Mas falamos aqui muito de créditos e existem outras coisas que nós podemos fazer ainda com Artificial Intelligence e Machine Learning. E, por exemplo, um desafio que os bancos têm tido, bancos e instituições financeiras no geral, têm tido é muito à volta de fraudes, ok? E não só fraudes, como combate ao branqueamento de capitais, e o Artificial Intelligence e Machine Learning também podem nos ajudar a fazer isso, porque nós podemos coletar os dados que mostram o comportamento dos diferentes clientes, e podemos identificar aquelas mudanças de comportamento, aqueles sinais subtis que ajudam-nos a perceber que potencialmente um cliente está a cometer alguma fraude ou está num processo de branqueamento de capitais. Okay? Um outro exemplo muito importante da aplicação de Artificial Intelligence e Machine Learning é um exemplo que eu acredito que boa parte dos participantes aqui deste debate já tenham vivido, que é entrar no Netflix e verem ali uma recomendação de um filme que realmente fala connosco, um filme que realmente é interessante. E provavelmente perguntem-se, ok, mas como é que a Netflix sabe os meus gostos? Como é que eles sabem que um determinado filme vai ser interessante para mim? E, de novo, Artificial Intelligence e Machine Learning, que a Netflix faz é coletar uma série de dados sobre o que nós vamos assistindo a nível da plataforma. Eles conseguem perceber quanto tempo é que nós ficamos a ver um filme, conseguem ver onde é que nós clicamos, e com base nisso eles conseguem desenhar um perfil e conseguem perceber que, olha, provavelmente os gostos do Adilson estão mais à volta deste tipo de filmes, e apresentam filmes de uma categoria semelhante para ele. E o que é isto? Qual é o conceito por trás disto? Este conceito chama-se personalização, que é um conceito que está a ser muito apostado por uma série de organizações, e inclusive também está a ser apostado pelo setor financeiro, porque nós queremos trazer um serviço e uma oferta de valor alinhada ao que os clientes querem. E, mais uma vez, o Artificial Intelligence e Machine Learning ajuda-nos a chegar a esta oferta, porque nós conseguimos perceber exatamente o que é que o cliente precisa. E nós já tivemos casos de género a nível da banca, em que ligamos para um cliente, estamos a fazer uma campanha de venda de depósitos a prazo, e temos um cliente que tem uma série de dívidas, e nós ligamos para ele e perguntamos, olha, caro cliente, temos uma campanha de depósitos a prazo, são umas taxas atrativas, será que está interessado? E não faz sentido esta oferta, quer dizer, se o cliente já está super endividado, será que a prioridade dele é constituir um depósito a prazo, ou é eliminar as dívidas que ele já tem? E a personalização ajuda-nos a fazer isto, quer dizer, ajuda-nos a perceber quais são os produtos que o cliente efetivamente precisa. Mas como é que nós habilitamos a personalização? É a partir de uma série de modelos de machine learning que vão trabalhando em conjunto, que vão aprendendo que tipo de cliente é, quais são as necessidades deste cliente, e isto tudo com base em dados. Mas indo um bocado para a segunda questão que eu mencionei, que é como é que podemos melhorar a adoção de machine learning aqui em Moçambique. Hoje nós temos um problema muito sério, que é a falta de talento nestas áreas aqui em Moçambique. E isto é um problema que precisa de ser resolvido a partir de várias frentes, e eu vou mencionar aqui algumas delas. Quer dizer, uma delas, nós temos que começar a melhorar um bocado a questão das formações a nível das nossas instituições de ensino. Então, isto eu falo das nossas universidades e por aí afora. Nós ainda temos poucos, acredito eu, e arrisco-me a dizer que aqui no país não temos nenhum curso 100% dedicado de Machine Learning e Artificial Intelligence, ou, por exemplo, de Data Science, que seria uma área também relativamente próxima. Vemos isto somente como
talvez uma cadeira durante um curso de 4 anos, isto acaba não sendo suficiente, acabamos não desenvolvendo competências suficientes nestas áreas. Mas eu não vou tirar toda a culpa para as instituições de ensino, quer dizer, isto também depende de nós, da camada jovem. Nós temos que correr atrás destes ensinos. Estas áreas de Artificial Intelligence e Machine Learning têm muito conteúdo na internet, quer dizer, por vezes algumas pessoas vêm ter comigo e perguntam-me, olha, Marcelo, onde é que eu posso aprender um bocadinho mais sobre estas áreas? E eu digo, olha, tem tantos sites na internet que eu nem sei qual deles é que eu vou sugerir. Vou-te mandar uma lista de uns 5 ou 6 e tenta ver qual deles é que tu gostas. Posso dar algumas recomendações um bocado mais direcionadas se a pessoa me falar de um tópico específico, mas, quer dizer, há tanto conteúdo na internet. Então, cabe a nós, jovens, que corremos atrás, quer dizer, aproveitamos este conteúdo. E a coisa boa é que é conteúdo relativamente barato, quer dizer, estamos a falar de cursos que podem custar 20 a 30 dólares, ou, claro, existem cursos mais caros, sim, mas pelo menos para aprendermos o básico, vamos lá fazer as contas, quer dizer, 20 dólares, estamos a falar de por volta de 1.200 meticais. Quer dizer, é um investimento que pode ser útil e pode ajudar-nos pode ajudar-nos a começar esta caminhada. Mas tem também um outro ponto, saindo um bocado desta discussão do talento, mas talvez eu ia deixar mais um ponto que é um desafio, principalmente para os jovens, de abraçarem esta área, que é uma área que ainda está em crescimento, é uma área que ainda vai crescer bastante nos próximos anos e nós precisamos de talento, precisamos de pessoas que saibam trabalhar nesta área. E, então, fica aí o desafio para todos os participantes, principalmente para a camada mais jovem. Mas eu dizia, temos um outro desafio, que é também a questão do processamento e da gestão de todos estes dados, ok? Como eu mencionei, nós precisamos dos dados para alimentar Artificial Intelligence e Machine Learning, e nós precisamos de técnicas para gerir estes dados, para garantir a qualidade destes dados. Muitas vezes estes dados são dados sensíveis, onde é importante nós garantirmos a privacidade dos dados, por vezes estamos a trabalhar com os dados dos nossos clientes, então não só temos que aprender Artificial Intelligence e Machine Learning, mas também temos que aprender como gerir os dados, como trabalhar com os dados. E isso também abre uma série de oportunidades para a camada jovem, onde nós precisamos também de talento nestas áreas de gestão de dados ok, vejo aqui no chat governança de dados, sim, também é uma área bastante crítica, ok? Então também precisamos de talentos nestas áreas. Mas o outro ponto também é nós precisamos de infraestruturas adequadas para processar este volume de dados. E isto, por acaso, é um desafio muito grande que nós temos em implementação de Machine Learning e Artificial Intelligence, que há certos modelos que precisam de um volume significativo de dados, ok? E muitas vezes nós não vamos conseguir correr isto no nosso laptop. O nosso laptop provavelmente vai queimar. E depois surge aí a outra questão. Ok, onde é que nós podemos processar estes dados? Podemos sim ter um data center local, onde vamos processar estes dados, onde vamos ter os nossos modelos a correr, mas depois a questão é qual é o custo para montar um data center com este nível de robustez e qual é o investimento necessário. E é aí onde nós temos uma tecnologia que pode nos ajudar, que é a cloud. Nós, a nível de alguns dos melhores provedores da cloud, nós temos lá pacotes que ajudam-nos a implementar o Artificial Intelligence e Machine Learning, e nós podemos fazer uso destes pacotes onde nós pagamos uma certa taxa ao provedor que vai garantir que ele faz a gestão da infraestrutura, a disponibilização da infraestrutura, e nós concentramos-nos em fazer uso do Artificial Intelligence e do Machine Learning para resolver os problemas de negócio que nós efetivamente queremos resolver. E para mim esse também seria um grande ponto de chamada de atenção. É muito bonito estar aqui a falar de Artificial Intelligence e Machine Learning, mas vamos usar isto para quê? Qual é o problema que nós estamos a tentar resolver? Onde é que nós queremos chegar com isto?
porque não basta simplesmente corrermos para montar modelos muito bonitos e não chegarmos ao resultado que é importante. E eu, por acaso, vejo muito em alguns jovens, quando acabam de se juntar a esta área, começam logo em discussões. Olha, eu vou usar o KNN aqui, mas não, talvez o Random Forest está melhor, mas não, o XGBoost é infalível, ele sempre acerta. E nem sempre esse é o foco. Primeiro nós temos que começar por perceber qual é o problema, o que é que nós estamos a tentar resolver, onde é que nós queremos chegar, e depois começamos a fazer questões. Será que nós temos os dados necessários para tal? Será que estes dados têm a qualidade necessária? Porque, quer dizer, se nós vamos inserir dados de qualidade no nosso modelo, também vamos ter recomendações, vamos ter resultados que não são de qualidade e que no final do dia não nos vão ajudar, ok? Então, é muito importante que nós olhemos para esta jornada toda e não corramos logo para tentar escolher o melhor algoritmo, porque muitas vezes esta corrida para o melhor algoritmo não vai necessariamente ajudar-nos a resolver o problema da melhor forma. E talvez para fechar e dar algum tempo para as perguntas, eu ia dizer mesmo que estas tecnologias vieram aqui para ajudar-nos, vieram aqui para resolver uma série de problemas. Nós, Moçambique, somos um país que está, de certa forma, atrasado em relação a muitos dos outros países, e falo disso em uma série de questões. Podemos olhar, por exemplo, para a questão das nossas estradas e por aí fora, mas não precisamos necessariamente de ficar à espera de termos boas estradas para podermos avançar com a implementação do Artificial Intelligence e do Machine Learning. E são coisas que nós podemos começar já a implementar. Temos sim desafios, mas vamos fazer os possíveis na medida do que é possível, e sempre tentando trazer valor para os nossos negócios e uma melhor experiência para os nossos clientes. E, Adilson, é isso que eu gostaria de partilhar. Tá. Muito obrigado, Marcelo. Caros participantes, tivemos aqui 3 riquíssimas intervenções. Ia pedir mais uma vez que colocassem as questões na secção de perguntas e respostas para facilitar aqui a gestão. Fui tentando tomar nota no chat, né, e nas perguntas foram sendo passadas aqui, mas preciso mesmo de alguma inteligência artificial aqui para poder gerir todas as questões vindas dos 2 lugares. Mas temos mais cerca de 20 minutos para falarmos de algumas questões que foram aqui abordadas com alguma profundidade. E primeiro passar a palavra para o Marcelo Rovai. Acho que já respondeu algumas questões no question and answer, mas queria talvez uma que saltou uma vista, que acredito que vai ajudar a resumir muitas das questões e das preocupações aqui apresentadas, e também puxar um pouco para aquilo que é o pano de fundo deste evento, que é de que forma toda aquela inteligência que aqui apresentou pode ser aplicada num contexto de melhorar os serviços financeiros, o acesso à informação para o setor financeiro na tomada de decisões de crédito, entre outras que aqui foram apresentadas. E acho que há uma outra segunda questão importante, que também de alguma maneira foi apresentada pelo Marcelo como grandes desafios, que é a questão do volume de dados, que também abordou de certa maneira na sua intervenção. Mas como é que vê esta questão do volume de dados, a questão da cloud, a questão da privacidade dos dados, principalmente os pessoais, em todo esse contexto? Muito obrigado. Por favor, muito rapidamente, pudesse também elaborar um pouco mais sobre isso e talvez uma e outra questão que passou no question and answer.
Adilson, o Marcel ou o Marcelo? Marcelo. Ok. Estou a seguir o relógio. Tá bem. Não, tá ótimo. Bom, eu acho que uma pergunta específica, o Danilo tinha colocado para a gente, que ele queria, falando da cadeia de valores. Eu acho que até vou aproveitar, eu acho que fica mais fácil, vou aproveitar, então, mostrar aqui uns slides, eu acho que fica mais fácil para mim explicar alguma coisinha. Porque eu falei um pouco daqueles projetos, mas deixa eu mostrar aqui, por exemplo, visualmente, acho que fica um pouco melhor, né? Eu tenho várias áreas que a inteligência artificial funciona, óbvio, ou machine learning, mas, de novo, voltando para aquilo que eu conversava do TinyML, né? Se eu olho, por exemplo, na área industrial, tá? Na área industrial, eu tenho várias áreas que eu posso utilizar, né? Por exemplo, uma área que a gente chama de detecção de anomalia é uma área muito utilizada tanto na área industrial quanto na área bancária, na área financeira, que o Marcel comentou com a gente. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com a detecção de anomalia? Imagine, por exemplo, que você tem um volume de dados enorme de todos os seus clientes do banco, né? E você quer ver uma anomalia, por exemplo, a fraude de um cartão de crédito. Quando você junta, né? Quando a gente junta aqui, ó, imagina esses clusters aqui, né? Que são clusters de dados. E eu juntei todos como é o comportamento dos meus clientes bancários. Se de repente uma coisa sai do limite aqui, isso é uma anomalia. Eu falo, opa, pode ser uma fraude. Na área industrial é a mesma coisa. Esse é um exemplo de um projeto. Eu acredito depois, Adilson, essa apresentação, depois se você puder passar para o pessoal, que eu tenho todos links dos projetos desenvolvidos, né? Então, por exemplo, o pessoal pegou em máquinas aqui, por exemplo, e capturou uma série de dados de máquinas funcionando corretamente e, de repente, criaram problemas. Por exemplo, vieram aqui, corroeram os rolamentos da máquina, etc. E, por vibração, né? Por vibração, esses dados capturados, eles ficavam fora de onde deveriam trabalhar. Com isso, o que eu faço? Com isso, eu começo a observar que uma máquina está saindo fora do funcionamento normal dela. Isso está gerando uma anomalia. Isso tem a ver com manutenção preventiva. Quer dizer, eu vou começar a prevenir da máquina dar um problema, né? Com isso, eu consigo baixar os custos. Imagina que de uma operação que eu tenho um monte de máquinas e eu tenho que, por exemplo, parar de tempos em tempos tudo para fazer uma manutenção preventiva. Com o uso da inteligência artificial hoje em dia, com o machine learning, eu consigo já ir prevendo quando uma máquina vai quebrar, né? E com isso, os meus custos barateiam tremendamente. Tá? Esse por exemplo, então, na área industrial, é um exemplo. Quer ver? Outro exemplo. Por exemplo, em agricultura, né? Eu tenho várias áreas que eu posso usar, mas, por exemplo, na área de alimentação, eu consigo, por exemplo, fazer um colar aqui com acelerômetros, né, no gado, né? E eu consigo ver, bom, dando pegando-se um conjunto de dados do acelerômetro, por exemplo, um gado está andando, ou ele está descansando, ou ele está comendo. Com isso, de repente, se a gente vou monitorando isso. Primeiro eu capturo, igual o Marcel explicou, eu capturo um monte de dados, levei para a nuvem, né? Desenvolvi o modelo, aí eu volto o modelo e coloco de novo o modelo aqui dentro de um dispositivo pequenininho, né? E aí eu estou monitorando. De repente, por exemplo, era uma hora que, por exemplo, as vacas deviam estar comendo e ela não está. Ela está parada. Por exemplo, ela pode estar doente. Então, eu posso mandar um alarme, ligar alguma coisa, que eu estou vendo, por exemplo, um celular, que eu tenho até, nesse exemplo, tem um vídeo ali, onde eu estou vendo que a máquina, que a vaca está se alimentando, mas podia não estar naquele momento. Então, isso me geraria um problema, né? Então, por aí eu consigo reduzir custos também nessa cadeia, né, de funcionamento, né? Na área médica, por exemplo, eu comentei esse exemplo para vocês, e até uma das perguntas que eu vi aí no chat, o pessoal perguntava do ESP32, só para quem não conhece, ESP32 é isso aqui, ó. É exatamente uma plaquinha de desenvolvimento, né, baseada num microcontrolador desenvolvido pela Expressif, né? E aqui o que a gente fez é capturar dados desse sensor aqui, que é um sensor muito bom que captura sinais elétricos, né, do coração. Eu passava por esse sinal analógico, eu passava por um conversor digital, e esse dispositivo, que custa alguns dólares, ele conseguia me dizer se esse sinal que está recebendo aqui
é de um paciente com problema ou não, de uma maneira muito barata. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, imagine, por exemplo, numa área rural, numa área pobre, eu tenho dispositivos baratos como esse. Isso aqui nós testávamos no laboratório da universidade. Entende? Obviamente, esse tipo de projeto a gente não testa em humanos. Com isso, eu conseguiria, imagina, pegar doenças num estágio bem inicial, né? Então, o que me ajudaria. Então, por exemplo, de novo, eu consigo reduzir custos, ajudar a população carente, né? Esse é um outro exemplo. Quer ver? Um outro exemplo, por exemplo, que a gente pode ver aqui, né? Esse é o exemplo do mosquito que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, aqui é um projeto que nós fizemos para tentar prevenir fraudes, por exemplo. Como é que a gente faz isso aqui? Eu consigo, usando o sistema de som aqui, usando aquele equipamento que eu mostrei para vocês, eu consigo descobrir qual tecla a pessoa apertou, né? Por exemplo, que vai ser usado num dispositivo bancário, um autoatendimento. Com isso, na verdade, eu posso fazer isso a partir da aquisição dos sinais aqui, extrair os features, classificar que tecla eu estou colocando, eu posso gerar, com isso eu estudo e gero meios de coibir isso, para que isso não ocorra. Então, eu tento evitar fraudes bancárias num dispositivo desse tipo, entendendo como eu poderia identificar as teclas pelo som que a tecla específica está fazendo, né? Um outro exemplo que eu queria comentar com vocês, bom, esse é um exemplo até no Quênia de captura de captura dos sinais do gado, que eu já comentado antes, mas aqui também é a mesma coisa. Isso aqui, por exemplo, é outro exemplo de captura de informações, por exemplo, num sistema de transporte de bens, né, que eu também consigo. E aí vai, quer dizer, ou seja, a inteligência artificial, quando eu atuo, né, eu consigo usar esses algoritmos pequenininhos dentro de dispositivos, eu consigo, por exemplo, ver todo o transporte de um bem, aonde que ele está, se ele está sendo levantado, se ele está no navio, se ele está invertido. E aí, de repente, eu faço todo um projeto, pego um modelinho, imagina que, por exemplo, o cara está subindo com aquilo num forklift, esqueci como é que é em português, né? Esse carrinho aqui, né? E aí, de repente, a carga vira. Isso é uma anomalia. Então, opa, aquilo eu registro ali. Quando o bem chega, eu consegui ver o que aconteceu, né? Então, um exemplo. Ou proteção ambiental, por exemplo, tá? Eu poderia ver aqui, por exemplo, e usar, e a gente se faz, isso aqui tem projetos que nós fizemos, para detectar incêndio, por exemplo. Então, sistemas baratos, totalmente offline, que só pela imagem eu consigo saber se tem um incêndio ou não. Então, eu posso detectar no início, com isso, dentro da pergunta que foi feita, eu consigo preservar o ambiente. Né? Preservar ambiente. Esse é aquele exemplo do café que comentei com vocês. Todos esses exemplos têm o link do projeto com hardware, o software, inclusive alguns vídeos, onde está em português, inclusive, como o pessoal desenvolveu esse projeto. Esse é que eu comentei do café, foi feito por um aluno nosso lá Esse aqui é só aquele projeto que eu comentei rapidinho também, que foi feito em Uganda. Esse é um projeto da Google, né? Onde eles detectaram problemas do café, e eles aplicaram isso, na verdade, para celular, para que a população pudesse usar o algoritmo num celular offline e descobrir se tinha problema no feijão ou não. Tá? E aí vai. E aí, porque tem bastante informação para vocês aqui, vários links, como o Marcel falou, às vezes é difícil encontrar, né? Nessa apresentação eu deixo aí várias coisas, vários links aqui, onde eu tenho alguns cursos, alguns livros, o material que eu tenho disponível de todos os cursos que eu dou no Brasil. Os slides são em português, mas os slides eu deixo em inglês, mas os meus vídeos são todos em português. Quem quiser acessar aqui esse link aqui, é totalmente disponível lá, né? Inclusive, teve vários alunos aqui de Moçambique, né, que assistiram o meu curso o ano passado na universidade lá, exatamente vendo como é que eu aplico o machine learning nesses pequenos dispositivos, né? Que aí vai me auxiliar, então, a reduzir custos, manutenção preventiva, ajudar, vamos dizer, o ambiente. Acho que, sei lá, são alguns exemplos para tentar responder um pouco a pergunta que me foi feita. Não sei se ajudei ou não. Muito obrigado, claro, com certeza. Indo para... Já não temos aqui conosco o Michael, ele teve que sair, mas acho que parte das questões que tínhamos aqui, ele respondeu no Question and Answer.
Acho que podemos ir para o Marcelo Saraiva. Também respondeu algumas das questões no chat, no questionário, ia talvez endereçar aqui algumas que foram surgindo, que acho que também interessava ouvirmos talvez de uma forma mais elaborada essas questões, a forma como é tratado os dados a nível da banca. Primeira questão da privacidade, acho que foi uma das questões que foi muito levantada, diz que tratam ou usam os dados numa perspectiva de monetização. Talvez elaborar um pouco mais sobre de que forma são usados, são anonimizados, são dados brutos e qual é o nível de utilização dos dados das pessoas. A outra questão também foi levantada é a questão do ponto de vista regulatório, como é que a banca olha para o lado regulatório que tange ao acesso ou permissão de acesso a esses dados. Essa pergunta também iria para o Michael, que também fez referência aqui a dados provém dos operadores de telecomunicações, mas acredito que Marcel pode tentar elaborar um pouco sobre isto. Então, e por fim, sem querer lhe usar demais, falou aqui da questão dos desafios. Um dos grandes desafios é o processamento. Queria deixar aqui uma pergunta de reflexão para si e também para o Marcelo, para finalizarem. Se o Open Data e Cloud seriam, eventualmente, o futuro dos dados, o futuro da inteligência artificial e do machine learning. Por favor, Marcelo. Ok, obrigado, Adilson. Então, começando com a questão da privacidade de dados. Privacidade de dados é um assunto bastante sério e principalmente que tem ganho muita relevância nestes últimos anos. Eu acredito que muitos dos participantes aqui deste debate devam ter acompanhado o escândalo pelo qual o Facebook passou alguns anos atrás, e este escândalo que acabou contribuindo para a criação de alguns regulamentos, como o GDPR. Aqui em Moçambique também temos regulamentos muito claros que falam sobre a questão da privacidade de dados. Então, estes regulamentos, como é que nós gerimos estes regulamentos? Primeiro, é importante que a instituição tenha um entendimento muito bom do que pode fazer e quais são as limitações à volta desta questão de privacidade de dados. Por exemplo, um dos pontos que é bastante importante é a questão do consentimento do dono dos dados, quer dizer, neste caso, se estivermos a trabalhar com os dados dos nossos clientes, o consentimento dos nossos clientes para utilizarmos estes dados. E depois tem um conjunto de processos que têm que correr dentro da instituição, desde a criação de políticas, procedimentos, controles, tudo para garantir que nós estamos a usar estes dados devidamente. Inclusive, na implementação de alguns destes controles é importante criarmos fazemos uso de certas tecnologias e isto muitas vezes envolve a gestão adequada dos acessos aos dados. Tem que haver uma certa segregação dos dados, precisamos de perceber quem pode ter acesso a que tipo de dados, quer dizer, não podemos dar todos os dados a qualquer colaborador da instituição. Isto tem que estar devidamente alinhado com aquilo que são as funções ou responsabilidades do colaborador dentro da instituição. E também acabamos fazendo uso de algumas tecnologias, quer dizer, temos algumas funcionalidades que permitem o mascaramento destes dados. Por exemplo, um ponto que provavelmente vão ter reparado quando recebem o SMS alert, principalmente em cartões de débito ou crédito, por vezes, eu imagino que já tenham reparado que aparecem alguns dígitos do número do cartão, mas o resto aparece substituído por um X. Isso é mesmo tentar mascarar e proteger aqueles dados. Então,
tem todos estes processos que nós temos que seguir internamente, são processos que não estão muito visíveis e em parte são feitos assim mesmo para melhorar, para garantir uma melhor gestão de risco, mas que definitivamente existem e têm que existir para garantir a utilização como deve ser destes dados. Falando um bocado da questão do cloud e do open data, ok, eu não diria que o cloud é um impedimento para a inteligência artificial e o machine learning, mas o cloud pode facilitar bastante a utilização e a implementação destas tecnologias e de soluções à volta delas, e podem também contribuir bastante para a redução de custos à volta destas implementações. Então, o cloud não é um impedimento, mas pode ajudar bastante e pode flexibilizar bastante o processo de implementação de soluções à volta de Artificial Intelligence e Machine Learning. Eu dizia também no chat que nós já temos alguns provedores de serviços cloud que criam alguns dispositivos que são pacotes de servidores já pré-configurados, pré-montados, que simulam uma cloud, mas que nós podemos colocar no nosso centro de processamento de dados. Então, isto é uma das alternativas que nós podemos usar, caso não possamos usar o cloud. O Adilson falou também da questão do Open Data. O Open Data é um ponto bastante interessante e é um ponto que pode contribuir bastante para o avanço do Artificial Intelligence e do Machine Learning, porque, como eu mencionei várias vezes e como acompanharam também nas outras intervenções, para nós implementarmos o Artificial Intelligence e Machine Learning, há uma necessidade de termos um volume de dados significativo e a partir do Open Data nós podemos disponibilizar diferentes volumes de dados e sobre diferentes tópicos, diferentes domínios, e quando nós temos acesso a estes dados e podemos combiná-los, nós podemos trazer um poder adicional para os nossos modelos preditivos. E isto pode nos ajudar a melhorar aquilo que são as nossas soluções de Artificial Intelligence e Machine Learning. Adilson, há um outro ponto que mencionou, só que acho que escapa-me agora a memória. Para além da aspectos regulatórios, a questão da regulação, como é que vê este aspecto em todo esse ecossistema? Certo. Bem, a questão regulamentar é uma questão também um bocado sensível. É bastante importante que nós respeitemos a nossa regulamentação. Isto é crítico, mas em certos aspectos talvez seja possível melhorar um bocado a nossa regulamentação. Talvez existam certos aspectos que possam ser alterados. Há certas leis que foram criadas já há algum tempo e num contexto bastante diferente daquilo que é o contexto atual. Então, existe este espaço para nós melhorarmos o regulamento e para ajustarmos ele àquilo que são as novas tecnologias, e isto e para nós fazermos isso, nós precisamos da intervenção de vários parceiros, nós precisamos da intervenção de vários especialistas que possam partilhar o seu conhecimento e possam ajudar-nos a desenhar um regulamento que vai ser que vai ajudar o nosso futuro, vai ajudar o nosso desenvolvimento, mas claro, também precisamos de mitigar aquilo que são os diferentes riscos que existem, e riscos para os clientes, seja estes clientes individuais ou empresas, para as instituições e até mesmo para o país. Mas, como eu mencionei também, nós podemos fazer uso da nossa criatividade para implementar uma série de soluções dentro ainda deste contexto regulamentar que, mais uma vez eu insisto, nós devemos seguir.
Ok, Marcelo, acho que para a última questão senti alguma reticência, mas percebemos. Marcelo, só para terminar, eu queria também talvez ajudar partilhando aqui a experiência do Brasil. Como é que é o aspecto regulatório face a essa questão do acesso aos dados, da partilha de dados? Nós vimos algumas experiências do Brasil e a Meta agora, né? Tiveram alguns atritos por causa dessas coisas de dados e não dados. Então, como é que está o ecossistema regulatório brasileiro no que tange a questão do acesso aos dados e toda essa dinâmica que aqui fomos falando hoje? Não, bom, eu assim, cada vez mais se tenta proteger os dados, né? Como o Marcelo comentou, quer dizer, quando você hoje tem seus dados da área médica, dados da área financeira, esses dados, teoricamente, as instituições não poderiam esses dados estar disponíveis, né? Mas a gente tem visto, infelizmente, a regulação funciona. O que não está funcionando muito bem hoje no Brasil, a gente vê muito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o controle até policial disso. Porque a gente tem visto hoje venda de dados, por exemplo, nas ruas. O pessoal vende CDs com dados financeiros das pessoas, né? Isso tá muito complicado. A gente está tendo hackers entrando em sites do governo, aconteceu várias vezes. Então, é complicado. Não é só questão... Eu acredito que a regulação tá bem feita no Brasil. Acho que o controle é bem feito. O que nós precisamos aumentar lá é como coibir, né, os abusos ou coibir vamos dizer assim, o roubo de dados. Isso que é muito, muito, muito complicado, né? Acho que é um pouco por aí. Eu não sou especialista na área financeira de dados, então eu posso dizer como usuário. Muito obrigado. Obrigado a todos. Que já chegamos praticamente no final do nosso painel. Queria, assim, muito rapidamente trazer aqui alguns highlights daquilo que foram as apresentações. Logo na primeira apresentação, Marcelo falou muito daquilo que são os dispositivos usados para coleta de dados, que são os sensores, e depois todo o tratamento que é preciso fazer dos dados ou da informação que é coletada. Acho que fez referência aqui que, não obstante os dispositivos estarem ligados, não é, para coletar tudo que é dados, depois vamos ter o problema de armazenar, processar e por aí além. E mostrou também muito aquilo que é a usabilidade dos dados para resolver problemas reais, desde a agricultura, medicina, entre outros. O Dr. Michael Kayemba fez referência aqui também à utilização dos dados, mas neste caso concreto, dados que são gerados pelas comunicações, mostrou a grande utilidade que esses dados têm para resolver também problemas reais ligados ao financeiro. Deu um exemplo aqui muito interessante, usando os dados, poder analisar o comportamento e as características das famílias para poder facilitar no processo da adoção de créditos e melhorar a renda das famílias. E, por fim, para fechar, o Marcelo já trouxe-nos uma realidade que todos nós vivemos, né, que é a utilização dos dados no serviço financeiro, e eu trouxe aqui muita experiência da utilização desses dados, mas também trouxe-nos aqui principalmente a questão dos alertas que devemos ter nessa utilização. Falo do ponto de vista dos que têm acesso a esses dados, que devem usar e como é que devem usar, salvaguardando aqui, acima de tudo, a privacidade e o cumprimento daquilo que são as normas regulatórias. Acho que ficou, de certa forma, implícita uma resposta a uma pergunta que coloquei, que é o futuro do machine learning, da inteligência artificial,
percebemos nós que os dados é que alimentam essas máquinas e precisamos aqui de grandes capacidades de processamento e de armazenamento, e logo a questão da cloud é também, com certeza, um elemento importante nesse ecossistema. Tendo dito isto, quero mais uma vez agradecer aos meus colegas painelistas, agradecer a todos os participantes. Acho que foi uma sessão muito interessante e muito concorrida. Tivemos aqui mais de 70 participantes. Eu acho que é um número muito interessante. E acima de tudo, também as questões foram colocadas, mostraram o interesse por esta matéria. A organização, pessoalmente, gostaria também de agradecer pelo convite. Espero ter feito um bom trabalho e merecer um próximo convite, se for o caso. Muito obrigado, João. Obrigado, Adilson. Acho que foi um excelente trabalho, uma excelente moderação. Também tivemos um excelente grupo de profissionais e de pessoas com bastante experiência nestas matérias. Quero agradecer também a todos pelo vosso contributo e gostaria só de dizer que, de facto, considero que esta foi talvez a sessão mais participativa. Tivemos cerca de 80 participantes, como o Adilson disse aqui, o que nos leva a pensar que este é um tema que temos que continuar a falar, temos que continuar a aprofundar, porque, como disse o professor Marcelo, não há dúvida que o futuro é estas pequenas coisinhas que vão fazer muito e vão ser muito mais inteligentes do que aquilo que nós temos hoje em grandes computadores ou em grandes volumes de dados que estão na cloud. E não há dúvida que é um tema que vamos trazer aqui proximamente e vamos continuar a abordá-lo nas nossas conferências. Quero só deixar uma última palavra, dizer que são eventos que nós fazemos em nome ou em prol do conjunto dos alumni da Digital Frontiers Institute, que é uma organização de formação em serviços financeiros digitais em e-learning, e que existem em Moçambique já mais de 120 pessoas com pelo menos um curso de uma panóplia enorme de mais de 30, 40 cursos nestas áreas de serviços financeiros digitais, onde está a inteligência artificial, onde está a blockchain e todas essas tecnologias, para além dos serviços mais fundamentais ou mais básicos dos serviços financeiros, e para dizer que isto insere-se dentro destes programas de conferências dos alumni das áreas da Digital Frontiers Institute em Moçambique, e que nós convidamos todos os participantes do setor empresarial, do setor privado, da banca, dos seguros, do setor governamental também, para estar presentes. Não é só para os alunos, mas são para todos, e por isso, de facto, esta participação de hoje foi muito positiva, mais de 80 pessoas, o que nos leva, de facto, a dizer que brevemente vamos tentar, com certeza, continuar a puxar por estes temas. Mais uma vez, muito obrigado a todos, boa noite e vamos encerrar a sessão por hoje. Como disse também, esta gravação vai ficar disponível nos próximos dias no link que eu deixei no chat desta sessão. Muito obrigado, boa noite.